Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade à leitura coletiva que está sendo realizada neste canal. Estamos juntos lendo o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da historiadora e também doutora em Antropologia Social Lilia Moritz Schwarz, uma autora extremamente renomada. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o capítulo número 7, que se chama Raça e Gênero, e vai trabalhar desde a página 174 até a página 206, portanto um capítulo aí com aproximadamente 30 páginas, né? Eu provando aqui que sou de humanas e não de exatas, né? Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade à leitura coletiva que está sendo realizada neste canal. Estamos juntos lendo o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da historiadora e também doutora em Antropologia Social Lilia Moritz Schwarz. Então estamos passando por cada um dos capítulos e comentando em vídeo aqui e também comentando no grupo. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre o capítulo número 7, que se chama Raça e Gênero. Então vai falar da questão de preconceitos relacionados principalmente à questão da pele e também gênero. E aí nós temos a questão do feminicídio, ou seja, a questão da mulher sofrer agressões por ser vista como inferior. E também vai falar sobre a questão da homofobia, né, do preconceito contra pessoas que se relacionam de forma homoafetiva. Beleza? O capítulo, como eu disse, vai da página 174 até a página 206. E eu já quero começar para vocês lendo um trecho que se encontra na página 175, que vai falar sobre a categorização que nós fazemos de pessoas, da sociedade, enfim, de várias coisas. E isso cria a cultura para a população de uma forma geral, ou seja, nós criamos as categorias, os nichos, os gêneros, e nós passamos a acreditar nisso, e isso vai criando desigualdade, vai criando várias outras questões também, certo? Então vamos lá. Categorias classificatórias, compreendidas como construções sociais, locais, históricas e culturais, que tanto pertencem à ordem das representações sociais, a exemplo das fantasias, dos mitos, da ideologia que criamos, quando exercem uma influência real no mundo por meio da produção e reprodução de identidades coletivas e hierarquias sociais. Ou seja, nós criamos os mitos, as crenças, nós criamos a cultura e nós passamos a acreditar nisso de forma que isso vai criando as hierarquias sociais, certo? Pouquinho mais embaixo ela vai dizer: em nossa sociedade, o uso perverso de tais categorias tem gerado todo tipo de manifestação de racismo, levado ao feminicídio, produzido muita misoginia e homofobia. E para concluir essa questão de como surgem essas mentalidades, eu quero ler um trecho que se encontra na página 189 e vai dizer o seguinte: cultura funciona como uma segunda natureza. Gruda tal qual tatuagem. Sua inclusão no cotidiano é tão natural que esquecemos que ela é feita de muita construção política, social e humana. Ou seja, o que nós temos aqui basicamente é a autora explicando como surge toda essa questão de hierarquização do ser humano, né? Então, em algum momento foi criada a ideia de que a mulher é inferior, em algum momento foi criada a ideia de que o negro era inferior. Todas essas questões foram construções que fizeram com que houvesse a hierarquização dos indivíduos. E nós sabemos que tudo isso são baseados, por exemplo, a questão do racismo, a questão do preconceito devido à cor da pele. Isso foi feito principalmente para justificar a exploração dessa mão de obra, né? Enquanto a questão do feminicídio, da mulher enquanto submissa, essas questões, está muito mais atrelada à questão do cristianismo, embora também seja presente em outras religiões. Beleza? Mas, enfim, foram construções que nós acabamos tornando como cultural.
E assim, eu me apaixonei pela definição que ela faz do que é cultura. Cultura é uma tatuagem, é uma segunda pele. Por que uma tatuagem? Porque, observem, meu braço. Isso aqui são os humanos. Isso aqui é talvez a necessidade de se alimentar para continuar vivo. Isso aqui é a disposição de terra que existe no mundo. Isso são coisas concretas. Racismo, homofobia, questões financeiras que colocam pessoas em níveis diferentes. Tudo isso são construções sociais. Tudo isso são tatuagens. Por quê? Porque isso foi estampado em cima do que é concreto, que é a humanidade, que são as pessoas, que é a vida, que é a natureza. Tudo isso que nós vemos que hoje trazem tantas questões tristes para a humanidade, como exploração e vários outros problemas. Muitas pessoas morrem em decorrência disso e já morreram no decorrer da história, milhões e mais milhões. Tudo isso por causa das tatuagens. Por causa da construção, por causa da cultura. Sendo que em muitos casos, isso aí não se aplica a todos, tá? Existem culturas que são, às vezes, benéficas. Mas existem muitas construções sociais que acabam causando coisas ruins, trazendo malefícios para a humanidade. Tanto que, na página 179 deste livro aqui, a Lilia ela vai trazer vários exemplos aqui no Brasil e recentes. Não são coisas do século passado. Não é coisa do século XX, não. São coisas do século XXI. Coisas provavelmente com intervalo de menos de 10 anos para trás. Ela vai trazer alguns casos de preconceito. Como, por exemplo, e só para deixar claro, o que eu vou dizer aqui não é minha opinião. O que eu vou dizer aqui não é uma informação que eu trouxe de fora, não. Tudo isso aqui está na obra, tá? Na página 179 deste livro aqui, ela vai trazer, por exemplo, um caso de um aluno de uma universidade, uma faculdade, ou seja, não é um adolescente, não, é um adulto, que mandou num grupo da faculdade uma foto de um colega negro e escreveu o seguinte: tem um escravo aqui no fumódromo. Quem for dono, por favor, vim buscar ele. Que é de uma insensibilidade, de um preconceito absurdo, né? Mas postou isso, talvez ali numa questão de querer fazer uma graça, uma brincadeira, mas brincou com algo que não cabe, né? Enfim, e isso é algo recente, eu estou falando de menos de 10 anos para trás. Ah, Gustavo, mas é algo extremamente raro, não acontece. Tá bom, vamos pegar mais um exemplo que também se encontra na página 179 desta obra aqui, não sou eu que estou dizendo. Uma menina de 15 anos, de uma camada social mais alta, né? Vai ter a sua festa de aniversário, 15 anos, um evento marcante para uma menina. Qual tema você quer? Ah, eu quero o tema Brasil Imperial. Tudo bem. Pô, coloca as vestes, um vestido da época de fato, cheio de ornamentos. Até aí, tudo bem. Tranquilo. Mas, de repente, me vem a ideia. Poxa, Brasil Imperial, vou contratar pessoas negras para aparecer nas minhas fotos como escravizados. E foi feito isso. E tiraram ali as fotos, tem todas as fotos. Eu pesquisei na internet, você acha o caso, você acha a informação tranquilamente. Então, é algo triste. Não estou julgando, dizendo que a pessoa é 100% racista e tal. Eu não quero fazer juízo de valor a ninguém. Mas são brincadeiras que ainda acontecem. E são brincadeiras que aparecem no cotidiano. Isso são coisas que repercutiram na mídia. Mas no dia a dia, acontecem comentários como esse e são coisas desagradáveis. Certo? Então, isso tudo é a tatuagem. Isso tudo é a construção social que colocou um povo como inferior, um povo como sinônimo de pessoa que vai trabalhar de forma compulsória, coisas desse gênero. Então, é algo muito triste. E para ir além disso, nós infelizmente temos as questões dos homicídios
que são causados justamente pela pessoa ser negra e ser vítima de preconceito. Então, por exemplo, em 2000, eu não vou me recordar agora o ano, 2019, 18, acho que 2018, ocorreu, por exemplo, o assassinato da Marielle Franco. Se eu errei a data, se não for 2018, eu vou deixar a correção aqui, tá? Mas 2 dias antes de acontecer isso com a Marielle, um jovem chamado Mateus, que estava voltando da igreja, um jovem negro voltando da igreja, foi vítima de disparos da polícia enquanto estava indo para sua casa. Não foi encontrado nada com ele. Foi uma vida que foi perdida simplesmente porque, por ser negro, ele pareceu suspeito. Era negro, estava em uma moto no Rio de Janeiro, enfim. Foi o que aconteceu. Lamentável. Aí tem a questão, ela também comenta bastante a questão da Marielle, tá? A Marielle já tem uma questão um pouco mais política também, né? Mas ela vai trazer bastante isso dentro da obra também, comentar sobre esse caso, que inclusive eu estou vendo aqui a informação no roteiro que eu faço aqui para gravar os vídeos, de fato foi em 2018, beleza? E aí eu vou ler para vocês um trecho que se encontra na página 183, que eu acho bem pertinente de ser lido, certo? Vamos lá. Página 183. Não parece coincidência que, um dia antes de ser assassinada, inconformada com a morte de Mateus Melo Castro, a vereadora tenha postado nas redes sociais: quantos mais vão precisar morrer? Cabe a nós evitar que a pergunta caia no vazio. E cabe também a nós romper esse ciclo autoritário que a violência carrega, não permitindo que tantos assassinatos, incluindo o de Marielle e o de Anderson Pedro Gomes, que era o motorista, sigam para a vala comum do esquecimento. Marielle Franco representava a possibilidade de um país mais justo, inclusivo, democrático e plural, um país menos intolerante. Paradoxalmente, ela foi morta pela violência que tanto condenou. Por isso mesmo, quando a mataram, uma esperança de Brasil foi enterrada junto com ela. Então, a partir desse trecho, nós temos justamente a questão da Marielle se perguntando antes de ser morta, quantos mais vão precisar morrer? E isso carrega até um tom de ironia, né? Que posteriormente ela fosse morta num espaço tão pequeno de tempo. E aí também a reflexão da autora de não deixar isso cair na vala do esquecimento, na vala do vazio, e lutarmos por um Brasil mais democrático, mais inclusivo, mais justo, menos intolerante, que eu acho que é o principal ponto que esse livro carrega: lutar contra a intolerância. Esse livro, acima de ser sobre parte da nossa história, né, porque a maioria dos capítulos, eles, para justificar o tema principal, eles recorrem à história. Inclusive esse aqui também vai fazer isso, para justificar a questão da mulher vista como inferior. Ele vai remontar às origens imperiais, ele vai trazer um pouco da questão de como a sociedade foi construída, para também falar sobre a questão da escravização, aliás, do preconceito. Ele vai voltar para a escravização. Na realidade, isso é feito de uma forma bem mais superficial nesse capítulo, porque durante toda a obra já foi muito resgatado isso. Então acho que ela acabou neste capítulo pesando menos a mão nesse aspecto e trabalhando mais sobre o presente de fato, até porque o livro já está caminhando para o final. Mas é importante ter essas reflexões na mente, né? Até quando? Quantas vidas mais? Não deixar cair no esquecimento, certo? Lutar por um Brasil mais igual, mais justo, menos intolerante. Então, enfim, são questões que precisam ser trabalhadas e pensadas, né? E aí ela vai entrar na questão do gênero e a hierarquia entre homem e mulher, certo? E mais do que isso, ela vai entrar na questão da mulher branca versus a mulher negra. Porque vários números apontam para uma expectativa menor de vida das mulheres negras em relação às brancas. Por exemplo, 3% a menos de mulheres negras
passam de 60 anos de idade comparadas às brancas. Então as negras, elas passam menos do que as brancas dos 60 anos. Ou seja, morrem antes dessa data, né? Para além disso, tem uma outra estatística aqui que eu quero compartilhar para vocês. Todas essas estatísticas, pessoal, ela traz as fontes dentro da obra, tá bom? A outra estatística é aqui. Mulheres negras entre 15 e 29 anos, certo? Então, espaço aí de 14 anos de idade, tem 2% mais chance de serem assassinadas, certo? E além do que, durante toda a obra nós vamos vendo que a imagem da mulher negra ela é muito mais associada ao erotismo do que a imagem da mulher branca. Isso é algo muito presente na obra. Isso não são palavras minhas, é bom deixar claro. Dentro da obra, a autora deixa muito claro que a imagem da mulher negra é mais associada ao erotismo do que a da branca. E isto remonta também à época imperial, à época colonial também, porque havia todo o discurso ali de a mulher branca ser para ter os filhos e a mulher negra ser para outras atividades que envolvem exploração, e eu não vou falar de uma forma mais explícita por não haver a necessidade, certo? Inclusive ela traz dentro da obra várias frases muito marcantes, frases de senso comum, sabe? Da época, que são extremamente preconceituosas e pesadas. Eu não trarei a frase aqui, mas tem pelo menos duas frases bem pesadas aqui na obra, certo? E para caminhar para o fim essa questão da diferença entre mulheres e homens, ela vai falar sobre a questão do feminicídio e das mortes ocasionadas contra as mulheres, dizendo que, por exemplo, em questão de assédio, 89% dos assédios são contra mulheres. Isso eu acho que é algo nítido para qualquer um, né? É difícil um homem ser assediado por uma mulher, difícil não, mas é bem menos comum, em detrimento de uma mulher que é quase corriqueiro ser assediada por homens em vários ambientes, em transporte público, na rua, enfim. São inúmeros ambientes onde isso acontece. E algo muito triste é que, dentre as denúncias feitas, foram levantados dados e 54% dos assédios, observem, mais da metade, 54%, são de agressores que conheciam a vítima antes. Ou seja, um vizinho, um colega, um parente, enfim. 54% são de pessoas previamente conhecidas. Triste, né? Vamos piorar um pouco mais? 32% dos assédios cometidos são de pai ou padrasto. Informações tiradas aqui da obra, tá? E a obra tirou também de fontes confiáveis. Ou seja, nós estamos falando de uma proporção absurda, um terço basicamente, né? E um ponto importante que a Lilia traz dentro da obra é que, geralmente, as vítimas nem denunciam. Então esse número ele poderia ser muito maior. Eu não na proporcionalidade, tá? Mas no número bruto. Porque eu acredito que a proporcionalidade talvez continuasse, né? Tipo 54% de pessoas conhecidas, 32% de pai e padrasto. Talvez a proporcionalidade fosse igual, mas o número bruto seria muito maior, porque as pessoas geralmente têm vergonha de denunciar, certo? Então é realmente muito triste. E para além disso também tem a questão que ela vai trabalhar, que é na vida política, né? As mulheres elas são muito menos presentes na vida política do que os homens, mesmo representando a maior parte da população. Então, por exemplo, esse livro aqui ele foi publicado em 2019. Em 2018, apenas 15% dos deputados eram mulheres. E os outros, no caso, 85 homens. Sendo que as mulheres representam 51,5% da população brasileira. Ou seja, mulher é a maioria, mas em termos de representatividade política é bem menor. Então, é um ponto que ela vai trabalhar, certo? E, para finalizar... antes de ir para pro ponto que eu quero só destacar mais uma coisa que ela fala. O feminicídio vem aumentando, tá? Ela destaca isso no livro e isso é um ponto muito triste, porque, por exemplo, quando a gente analisa a questão do racismo e tal,
Aí é meu ponto de vista, tá? Ponto do Gustavo. Eu acredito que isso está diminuindo, não se resolvendo, tá? Não tô negando uma realidade que é que o racismo ainda existe. Mas isso, aos poucos, aos pouquinhos mesmo, tá caminhando para uma diminuição, tá? Eu não estou falando sobre correções históricas. Não estou dizendo que os negros e os brancos já estão em paridade financeira, não é isso. Eu estou dizendo preconceito racial, certo? Isso está diminuindo aos poucos, aos poucos. A questão do feminicídio, não. Isso tem aumentado. Isso é um grande problema. E por que tem aumentado? Segundo a Lilia Moritz Schwartz, isso tem aumentado porque as mulheres que sempre tiveram a sua imagem associada a domésticas e a submissas, elas passaram a trabalhar, a fazer a jornada dupla, e elas passaram a ter sua independência. Tendo sua independência, elas fazem o que querem com suas finanças, né, coisas desse gênero, e muitos homens não conseguem aceitar essa situação. Então isso tem gerado mais problemas. A independência das mulheres tem gerado mais agressão por parte dos homens em relação a elas, justamente por insegurança dos homens. O que é algo absurdo, é algo triste, mas olhando, eu acredito que esse número de fato reflita a realidade da nossa sociedade, embora seja muito triste, certo? Enfim, e aí sim ela finaliza falando da questão da homofobia e apresentando uma contradição, que é a seguinte: nós, brasileiros, temos a maior parada gay do mundo, certo? Que mais traz pessoas, a que mais atrai mídia, mas, em contrapartida, nós somos um país muito homofóbico. Então é estranho, né? A gente, pô, traz um evento tão marcante, tão simbólico e ao mesmo tempo somos, né, homofóbicos. Então ela traz essa questão, ela traz números, né? Por exemplo, em 2015, 318 homossexuais foram assassinados, em 2017, 445, ou seja, nós vemos um aumento aí, né, infelizmente. E ela vai trabalhar um pouco essa questão e vai falar também algo que eu achei muito entristecedor, mas que é o que eu falei agora há pouco sobre a questão das mulheres serem agredidas por terem boa condição financeira, o que é um absurdo. Isso que eu vou dizer agora eu também acho um absurdo, mas está na obra mais uma vez, que é o seguinte: existem as agressões contra mulheres como uma forma corretiva quando elas optam pela homoafetividade. O que eu estou dizendo? É chamado dessa forma mesmo. Tem uma palavra que vem antes, que eu não quero dizer, porque é uma palavra pesada, mas basicamente é uma violência corretiva. Por quê? Na cabeça de alguns homens, que eu não sei o que há na cabeça deles, mas enfim, as mulheres que optam pela homoafetividade, talvez elas não tiveram boas experiências heteroafetivas. Então, é porque ela não provou alguém de verdade. Então eu vou proporcionar isso a ela e eu vou agredi-la de forma corretiva para que ela aprenda de fato que é bom. É absurdo. É ridículo. É horrível. Mas é algo que é trabalhado dentro do livro e é algo presente na sociedade e gera até uma tristeza. Pensar que existem pessoas com uma mentalidade tão absurda de não conceber que simplesmente a pessoa ela ama de uma forma diferente, ela se relaciona de uma forma diferente e ela tem todo e completo direito de fazer isso, certo? Então, aqui eu encerro o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço milhões de desculpas se em algum momento eu ofendi alguém, por qualquer que seja o ponto que eu trouxe aqui. Tudo que eu trouxe se baseia nessa obra. Todas as questões de qualquer tema mais pesado, como racismo, como agressões a mulheres e coisas desse tipo, tudo isso foi tirado da obra e a Lilia Moritz Schwartz faz isso com muito respeito também, tá? Aqui é feito com muito respeito e eu tentei dentro do vídeo também trazer de forma respeitosa, mas é importante trazer a realidade para que nós tenhamos reflexões e mudanças, certo? Então esse aqui foi o 7º capítulo do livro, falta o 8º capítulo e a conclusão, então faltam só mais 2 vídeos sobre essa obra. E os outros já estão aí caso vocês queiram assistir, se são novos aqui, tá? Deixem aí o comentário sobre o que vocês acharam sobre a obra, estão achando no caso, né, que estão no processo de leitura também. Indicações de outros livros para uma futura leitura coletiva em algum momento. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por assistirem até aqui.
Vamos nos conscientizar e tentar melhorar a nossa sociedade e, como a Lilia Moritz Schwarz disse no trecho que eu li para vocês, tornar o Brasil menos intolerante, tá? Um abração a todos, muito obrigado por tudo, até a próxima.